Muito bem, gente. Então, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema aqui que vocês pediram, né? Na última, na última enquete que a gente fez, né? Nos stories, lá como temas sugeridos. Esse aqui entrou como o tema, o terceiro mais votado. O terceiro mais votado. O primeiro, a gente já fez um material sobre isso, já tem vídeo, já tem podcast sobre como dar os primeiros passos com relação a a sua relação com a alimentação, né? A gente está falando hoje aqui, vai começar a falar sobre gordofobia e o próximo tema também que vocês pediram, a gente vai fazer material também, né, sobre como dar os primeiros passos na construção de uma vida saudável, né? A gente vai falar sobre tudo isso aqui. Hoje o tema é gordofobia, tá? A gente colocou aqui esse tema, né, para ilustrar para vocês que realmente a gente precisa falar sobre isso, tá? E eu queria fazer uma breve introdução aqui antes de apresentar a, a mesa, né? O que é esses termos, né, que a gente vai discutir e o que a gente vai construir aqui, na verdade, né, junto com vocês. Porque eu quero dizer que é muito comum para nós, né, profissionais de saúde, né, aqui tendo nesse momento agora aqui esses quatro participantes representando aqui muito bem a educação física, a nutrição, né, e a Ana Luísa que está aqui também com a gente vai estar daqui a pouquinho representando a psicologia, né, e para as outras áreas da saúde também, né, para enfermagem, para medicina, para terapia ocupacional, para fisioterapia, para psicologia, para, enfim, todos os profissionais da área de saúde, a gente lida, né, com algum componente aí de uma imagem ou de um ideal do que é um corpo saudável, né? E, invariavelmente, vocês que estão vendo e ouvindo a gente aqui devem imaginar e devem associar esse conceito de que uma pessoa, né, adulta, bem desenvolvida, ela só é saudável se ela for magra, né? E se você pensa sobre isso, né? Se você acha que esse é um conceito que está bem sedimentado na realidade, a gente faz esse convite aqui para vocês conhecer lá o nosso podcast. A gente já falou sobre isso aqui, como isso pode levar a uma falácia, tá? A gente já entrou sobre esse tema com alguma propriedade aqui. Estou vendo a Ana Luísa online aqui agora. Ana Luísa, a gente vai trocar daqui a pouquinho, tá certo? Teve estava aqui e aí a gente vai fazer esse movimento, tá bom? Mas você é mais do que convidada para participar aqui nessa modalidade, primeiro aqui no chat, depois você entra no vídeo com a gente, tá bom? Então, essa ideia da gente perceber o ideal de magreza como saúde, né, não apenas povoa a ideia das pessoas, dos usuários né, do sistema de saúde, e também ele está bem presente no modo como os profissionais de saúde lidam com as pessoas, né? E esse é um ponto que a gente já faz essa apresentação, né? Tem esse senso comum, que as pessoas acreditam nisso, e em boa parte isso também contamina o pensamento de de alguns discursos profissionais, né? Então, eu queria saber, primeiro das nutricionistas aqui presentes, o que é que vocês observam, né, de como o cenário da nutrição trata as pessoas, né, as pessoas gordas ou as pessoas maiores, né, como também eu conheci esse termo, e o que é que a nutrição vem fazendo, ou o que é que a gente pode discutir aqui como ferramentas para, né, enriquecer as possibilidades de as pessoas quebrarem um pouco esse mito ou esse estereótipo que se uma pessoa é gorda, naturalmente tem alguma coisa errada com ela, ela precisa e ela deve emagrecer antes de qualquer outra coisa, antes de ter qualquer outro problema na sua vida, sequer ouvido. O que é que vocês percebem que a nutrição está fazendo, pode fazer ou precisa vir a fazer no futuro? Quer começar, Paulinha? Vai lá. Pode. Pau ímpar, pau ímpar. Pau ímpar. O Joaquim Pô. Eu até ri porque, assim, você perguntou isso pra gente, só que eu e Nina, a gente trabalha meio que remando contra a maré, né?
Uhum. Você tá travando aí para vocês ou não? Porque aqui o meu tá bem travado. Eu achei minha internet, não sei. Travou um pouquinho. Não, tá ok. Mas tá ok, tá ok. Você A falou em gente tá lhe ouvindo nutrição, bem. você falou em nutrição 3 vezes, atraiu aqui outras nutricionistas. Estou vendo aqui nossa amiga Brenda Lima com a gente também. Brenda, A cheiro pra tu. Brendinha, nossa parceira de residência. Brendinha, cheiro. Exatamente. É isso aí, Brenda. Uma criança na Faz mão, um celular na outra. Vamos nessa. A Nina pode ir falando e eu vou tentar trocar aqui a internet, certo? Para ver Ok. se fica melhor. Certo. Beleza. Como Paulinha estava falando, de fato a gente rema contra a maré, né? A gente tem uma abordagem completamente diferente. É muito fácil, quando você é nutricionista, ou acredito que com a educação física deve acontecer a mesma coisa, é muito fácil você cair nessa cilada da gordofobia. Porque a gente aprende, né, na faculdade que a obesidade é o mal do século, que ela leva a muitas doenças. A gente aprende essas coisas. Então, se você não tiver muito cuidado com isso, você pode cair na armadilha de acabar sendo gordofóbico com seus pacientes. Uhum. Como é isso? Né? A gente começou aqui falando de gordofobia, vamos falar de gordofobia, já entramos nos assuntos, mas, assim, de fato, explicando o que é a gordofobia. Sim. E a gordofobia médica, né, principalmente. Que tem esse termo médico, mas engloba todos os profissionais de saúde. A gordofobia, ela acontece quando você, assim, em termos gerais, quando você olha para uma pessoa gorda, faz comentários em relação a ela que você não faria para uma pessoa magra. Sim. Basicamente, a gordofobia é isso. Por exemplo, quando você olha para uma pessoa gorda comendo e você julga o que ela está comendo, você pensa, eu acho que ela não deveria comer aquilo. Mas se fosse uma pessoa magra na mesma posição, você não pensaria dessa maneira. Uhum. Você não faria esse questionamento. Então, isso é gordofobia. E acontece muito com os profissionais de saúde quando o paciente vai até o consultório, ou seja, do nutricionista, do médico, o profissional de saúde que for, ele vai ao encontro desse profissional de saúde e o profissional de saúde não consegue prestar atenção no que ele diz, só consegue prestar atenção no peso. Então, a pessoa chega lá e fala, então, eu tô com a dor aqui no joelho, e aí o profissional fala, é o seu peso. Você precisa emagrecer. Qualquer coisa que ele disser, ele vai dizer, o profissional de saúde vai justificar aquele problema como um peso, sem a causa daquilo é o peso. Então, não houve a história da pessoa, né? E muitas das vezes, o que acontece é que o profissional de saúde começa a indicar para a pessoa coisas que ela precisa fazer, tipo, você precisa fazer atividade física, você precisa comer mais frutas, você precisa várias orientações, e na grande maioria das vezes a pessoa já faz. Ela já tem esses hábitos. Não é o peso, a culpa daquele problema de saúde dela não é do peso. Mas o profissional de saúde não presta atenção, ele não ouve que a pessoa já faz tudo isso que ele está orientando a fazer. E simplesmente julga aquela pessoa como desleixada, não se preocupa com a saúde, tá gorda porque não se cuida e essas coisas. Então, como eu estou falando, como a gente estuda muito na faculdade que a obesidade é muito ruim, é muito fácil cair nessa armadilha de olhar para a pessoa e dizer que todo o problema de saúde que ela tem é culpa do peso. Né? E como Paulinha falou, eu e ela, a gente meio que rema contra a maré. Porque a gente tem uma abordagem completamente diferente, que não é focada no peso. Para você ter uma ideia, eu nem me lembro a última vez que eu pesei um paciente meu. Então, realmente é muito difícil, porque a gente é encarado no meio dos nutricionistas como aquele profissional que passa a mão na cabeça do paciente, que romantiza a gordura, né? A gente é encarado dessa maneira. E grande parte, eu vou fazer essa meia-culpa, grande parte
dos problemas de saúde que as pessoas gordas têm é responsabilidade do nutricionista. Porque a gente, enquanto nutricionista, a gente deixa essas pessoas desconfortáveis em ambientes de saúde. Uhum. Quando a gente começa a colocar a culpa de todo o problema de saúde que ela tem no peso. É realmente muito grave, mas é um exercício que a gente, enquanto profissional de saúde, tem que fazer. De não só educar os nossos pacientes, mas os nossos colegas também. Exatamente. Isso é uma dificuldade que as nossas áreas, né, de atuação, elas estão começando a talvez se atentar para isso, né? Que se a gente considerar a obesidade como uma epidemia, né, que as pessoas, ao longo do tempo, nos últimos 30, 40 anos, a população vai ficando, está engordando e está ficando cada vez mais, né, com índices de obesidade maiores. Se a gente for pensar que as estratégias que a gente vem colocando à disposição da população são as melhores, e a gente está vendo o resultado que a gente tem disso, né, de, olha, demonizar a gordura e atacar a pessoa gorda, a culpa é sua, né? Você... E aí a gente vê essa filosofia tão rasteira meio que sendo colocada para as pessoas aqui. Eu não estou querendo falar de nenhuma classe específica, não, ou de algum grupo de profissionais que coloquem isso de maneira indiscriminada aqui para a população, né? Coach. Mas o que eu estou percebendo é que a gente está colocando... Uma piada, né? A gente sabe que essa filosofia não ajuda a gente, né? Porque se a gente for desconsiderar uma coisa que está lá, né, nas definições de obesidade da OMS, da Organização Latino-Americana de Saúde, Pan-Americana de Saúde, a gente vai lembrar, né, a você e também nossos colegas que obesidade é, antes de tudo, uma doença, um problema, uma síndrome multifatorial, né? Isso é um consenso. Então, eu queria fazer essa roda girar, essa roda retangular, né, no Instagram, girar com essa ideia aqui, passar essa batata quente pro meu amigo Tenildo aqui, né? Que eu imagino, Tenildo, que a nossa área aqui, a educação física, ainda está muitíssimo distante do que... Olha, só tá me falando de batata quente aqui, e Paulinha não aguentou, não. Tem que sair. Não. Por fora. Ela saiu porque não corre 5 km. Aí eu quero fazer essa reflexão e essa provocação para a nossa área, né? Que eu acredito que a nossa área, Tenildo, está muito distante ainda de fazer aquilo com que talvez, né, a gente que trabalhou junto, né, se formou na residência em conjunto, que a gente realmente possa, mais do que preceituar, né, da gente realmente perceber que existe um espaço de inclusão para as pessoas obesas, né, que estão participando de uma vida cada vez mais sedentária, não porque não querem se exercitar, né, mas porque a gente não sabe ou não consegue dizer para ela que ela pode, o que ela pode fazer de atividade, de exercício, né, antes de qualquer outra coisa, né? Antes dela pensar em emagrecer e tal. Vamos pensar aqui, o que é que você gosta de fazer e tal. Eu ainda acho que a gente está ainda engatinhando nesse ponto, Nildo. O que é que você observa aí de como é que a gente está se portando para levar esse ferramental, né, de oferta de exercício para as populações, enquanto a gente vê que a obesidade é mais do que uma tendência, né? É uma realidade global. Bom, é uma pergunta difícil, viu, Péricles? Vamos fazer a roda girar de novo, ver se cai na Nina de novo pela fala. Aí, ó, já derrubou uma. Eu tô vendo aqui Paulinho falando, Ana, você pode solicitar aqui. Ana, fica à vontade. Tá? Paulinha saiu porque não consegue correr 5 km. Agora ela vai chamar a Ana, ver se a Ana consegue correr. Péricles, essa é uma pergunta muito complexa, muito difícil, tá? Porque assim, como você falou, a obesidade ela tem muitos fatores, tá? Primeiro que os profissionais eles precisam entender que aquele sujeito que está acima do peso, não é porque ele é desleixado, porque ele quer. O pessoal já olha assim, né? Já tem aquele preconceito. Eita, é um gordo, sabe? É desleixado porque não faz exercício, porque não come direito, só come porcaria. Não, gente. Pessoal. Resposta certa. Deixa eu desligar Vou desligar o meu telefone. Tudo bem.
É isso. Eu acabei de mandar aqui o convite para Ana Luísa enquanto isso. Estou vendo Paulinha colocando aqui esse. É isso que eu ia falar. Bom, Pronto, vamos lá. então, a gente tem que falar com que os profissionais vejam isso com um olhar, como é que eu posso dizer? Um olhar mais humano, digamos assim, como um todo. Tá? Para entender primeiro essa questão, como funciona, sabe? As pessoas também têm que ter a questão do preconceito, que o gordo não pode estar ali, o gordo não tem direito, a pessoa obesa é aquela pessoa desleixada. E quando a gente passou na residência, a gente fizemos diversas palestras, diversos encontros. Oi, Ana, bem-vinda. Olá! Tudo bom? Boa Já noite, passa Ana, seja bem-vinda. Então, a gente viu lá na residência, e quando a gente começava a conversar com as pessoas, a entender um pouco da vida delas, a gente via que ali tinha muito mais coisas embutidas. Nós tínhamos uma adolescente, lá, acho que uns 17 anos, que ela menstruava 2 vezes ao mês. O vínculo social dela era ela. Era ela e a família dela, porque na escola ninguém falava com ela porque ela era gorda, sabe? Ela era a pessoa que era o patinho feio da situação, que ninguém queria falar porque ser gordo é um crime, digamos assim, sabe? E a gente tem que... Aí eu volto um pouquinho lá da adolescência, eu vou lá para a criança. Quando a criança é gorda, ela já tem um problema, né, Ana? Ela começa a ter a questão da aceitação, da visão sobre si. E eu tive uma aluna no judô, ela tinha 11 anos, ela era negra, gorda, do cabelo enroladinho, sabe? E que todo mundo do local que eu trabalhava, do estágio que eu estava fazendo, tirava onda dela. E a menina sempre andava meio assim, sabe? Ombros baixos, cabeças baixas, sempre uma postura retraída. E aquela menina me chamou a atenção. Coloquei ela no judô, fiz classe no judô. Comecei a treinar ela. Ela era bem fortezinha. Essa menina, quando começava a lutar, ela se transformava. Nenhum dos meninos ganhavam dela. O que é que eu fazia? Botava ela no meio e botava um por um que fazia bullying com ela. Mas, professor, não vou não, você vai. E chegava no ouvido dela. Se você cair para ele, eu vou lhe dar 2 quedas. A sua obrigação é derrubar ele. Você só sai desse meio quando você derrubar ele. E colocava como imposição para ela se impor. Era na situação para que ela se colocasse como uma personagem ativa e que ela não era a vítima. Você não vai ser a vítima. Você aqui dentro, você vai atacar. E você só vai sair do meio quando você derrubar ele. E ninguém, depois que ela passou a lutar e derrubava tudinho, os meninos passaram a respeitar ela. Aí o que é que eu faço com a minha filha hoje? A minha filha hoje, ela sempre foi acima do peso e acima da estatura dela, a estrutura dela, porque o pai dela é muito grande, vocês conhecem bem. A Ana não sabe ainda, mas eu tenho 1,90 m, Ana, sabe? Sou um cara musculoso, forte, sabe? Quase não passo na porta. É verdade. Então, eu digo pra mim, quando a minha filha estava com 7 anos, mais ou menos, aí eu dizia, eita, ela é gordinha. Se algum menino lhe chamar de gordinha, você diz, mas gordinha é a sua madrinha. E se você chamar de novo, eu vou dar um murro no pau da sua venta. Não sou violento, não gosto de violência. Mas a postura que eu vejo muito, que a gente faz com que nossas crianças se retraiam ao ponto de não se rebelar a esse preconceito. O que acontece? A gente vê crianças se cortando, a gente vê adolescentes se suicidando porque não aguentam a pressão, porque não conseguem enfrentar as coisas. Se a gente faz com que nossas crianças se retraiam diante do bullying, diante desse preconceito, a gente vai ter muitas pessoas com problemas psicológicos lá na frente. A gente está vendo hoje essa situação. E a obesidade, ela é a porta de entrada para tudo isso. Tá? Porque quando você já vê a questão estética, né? Você já olha assim, eita, lá vem o gordo. Então, esses problemas, a questão fisiológica e psicológica, ela anda tudo entrelaçada e a gente tem que saber trabalhar a questão do profissional, como intervir, sabe? Porque a gente tem muitos gordos, pessoas acima do peso, que estão com todas as suas taxas normais. Eu tenho magros, esqueléticos, que estão todo colesterol alto, glicemia descompensada, pressão descompensada. Então, essa questão da composição corporal, nesses fatores, ele é muito relativo. Ana, passo para você. Vou girar aqui a bola, viu, Péricles? Pode girar a bola retangular aqui no Instagram. A
a dona Ana na conversa, Ana, para a gente refletir um pouquinho sobre essa ação, né, da gordofobia nas questões psicológicas que dificultam muito o tratamento, do acompanhamento. Eu já trabalhei com algumas pessoas, e até hoje tenho algumas pessoas que não são obesas, não, mas estão acima do peso, que não reconhecem aquele peso, sabe? E primeiro, antes de começar a trabalhar a parte física, eu tento sempre fazer com que ela perceba o seu corpo, e tente acompanhar aquele processo. Ela respeita o corpo dela. Ah, eu quero perder 30 quilos agora uma semana. Não, não é assim. Tenha calma. E a gente vai trabalhando, e a parte psicológica ela influencia muito na perda de peso, no acompanhamento da atividade, sabe? É muito complicado essa questão psicológica. A gente tem que estar sempre em cima, reforçando, melhorando a autoestima para que a pessoa possa seguir. Ana, você. Perfeito, gente. Ana, deixa eu só te Eu situar pergunto. aqui no que é que. Tenido falou aqui, falou muito bem. Só para situar aqui, né? A gente estava discutindo o que é que a nutrição identifica e se propõe, né, a fazer com que esses fenômenos, né, que a gente está identificando e nomeando aqui da gordofobia, né, possam ser mitigados pela própria prática do profissional. Né? O que é que a nutrição está fazendo, o que é que ela precisa mudar. Fiz a mesma pergunta aqui para a Tenildo sobre a educação física e fazemos essa mesma pergunta aqui para você. No que é que você identifica que a psicologia pode fazer, tanto numa autocrítica, né, do que como vem tratando as pessoas que estão acima do peso e com sobrepeso e obesidade, né, e também quais são as proposições futuras que você imagina que os profissionais da psicologia podem ou devem, né, se atentar para tratar melhor a pessoa gorda. Então, eu acho que a temática de hoje, ela é uma temática que passa muito pela ideia da exclusão, né? E ampliando para uma discussão mais ampla, né, na questão das diferenças, a gente percebe como a gordofobia ela traz mais uma temática, uma questão que retira o sujeito do social, né? Retira ele mesmo acaba se retirando desse convívio, se isolando. E falando de isolamento, a gente viveu o prejuízo, como ele é imenso, né? Quando a gente se isola, né? Quando a gente passa a se isolar e quando a gente passa a não se perceber junto aos outros ou parte desse todo, né? Então, ampliando a discussão, né, da gordofobia para essa questão da exclusão, aí a gente vai vendo todas as outras diferenças, sejam de gênero, enfim, seja de outras questões, como, por exemplo, a psicologia, ela precisa trabalhar muito, muito atenta a isso, porque quando menos se espera, né, a gente pode estar reproduzindo essa lógica, né, junto ao nosso cliente, né, paciente, ou analisando, dependendo da linha que cada use, inclusive de modo não consciente, né? Como, por exemplo, eu gosto de falar esse exemplo de uma colega psicóloga, né, que outrora, no atendimento a uma paciente candidata bariátrica, perguntou, né, a ela por que ela ia fazer, por que ela não tinha mais força de vontade para lidar com aquela obesidade dela, né? Quando você, Péricles mesmo acabou de falar, como a obesidade ela engloba vários fatores, há uma complexidade multifatorial, né? Na questão do quadro, que não passa simplesmente pela força de vontade. Enfim, mas eu estou dando um exemplo de como um profissional da área de saúde mental pode não estar contribuindo para a saúde mental, né, da pessoa que está procurando ele para isso. Porque ele questiona, né, através de um julgamento do senso comum, aquela pessoa que está ali na frente, né, aquele ser humano que está ali na frente diante de outro ser humano. Então, ela acaba reproduzindo essa lógica, né, preconceituosa e gordofóbica, certo, ali na situação, que faz com que, por exemplo, essa pessoa não procure mais esse profissional, às vezes, né? Porque ele acaba sofrendo muito mais um constrangimento e uma exposição da situação dele, né? Fazendo com que ele realmente não queira cuidar mais daquilo ou que simplesmente ele acha que o lugar dele é fora mesmo das coisas.
ou que simplesmente ele acha que aquilo não deve ser mesmo para ele mais, porque não tem solução, né? Sim. Não tem solução, então eu vou me isolar, eu vou me retirar, eu vou ficar aqui no meu canto mesmo, eu sou isso mesmo, eu sou esse excluído, né? Essa parte excluída. Então, imagine a repercussão que isso tem na percepção da imagem de si, né? Do que eu sou, do que eu posso ser, já que, vendo aí um vídeo, né, que a gente estava compartilhando hoje, já que, por exemplo, o candidato magro é o candidato mais eficiente, né? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com a reprodução, porque quando a gente fala, né, o pensamento médico cartesiano, ele não está só no médico, ele está na gestão da saúde como um todo, né? O profissional que faz a saúde, que pode estar sendo bastante preconceituoso e reforçador, né, do pensamento. Você tem um rosto lindo, vamos emagrecer para acompanhar esse rosto lindo, porque no momento você é só um rosto lindo. Ou então não é nem isso, porque seu corpo não pode acompanhar isso, né? Então, assim, essa é uma frase muito recorrente, né? E que elogio é esse, né? Pois é. Você até se emagrecesse ficaria melhor, né? Exatamente. Eu já tive um aluno que... A pessoa não sabe nem se agradece ou se esculhamba a pessoa. Você pensa assim, pô, fui xingado, mas acho que eu ainda saí no lucro. Mais ou menos assim. Pois é. E às vezes você fica sem conseguir, né? Imagina, a gente passa por uma situação dessa, a gente fica, caramba, a gente às vezes não consegue nem responder a pessoa, assim. Quando a pessoa numa situação dessa. A gente não consegue responder, porque aquilo é tão violento que, né, paralisa a gente. Paralisa mesmo. Isso. Ana, eu já até comentei com você, já não sei se em outras lives ou no nosso bate-papo, essa questão do profissional para com a pessoa que está acima do seu peso, sabe? Eu assisti um vídeo, tá? Achei muito massa, uma entrevista, na verdade, onde estava entrevistando, o apresentador era obeso, sabe? Entrevistando outras pessoas também da mesma, né, ali, do mesmo peso e tal. Só que assim, o pessoal, não, eu fico muito preocupado, eu tenho muito problema com nutricionista, com personal. Eu estou passando na rua, sou abordado na rua, eles falando. Eu sou abordado por um nutricionista, olha, vamos fazer um projeto, vamos fazer uma parceria? Eu te ajudo com a alimentação para você emagrecer e você me divulga, sabe, que eu consegui emagrecer você. Só que assim, ninguém perguntou para aquela pessoa se ela queria emagrecer. Sim. Então o pessoal fala, pessoal, eu estou muito feliz com o meu peso. Hoje a gente tem como é que chama as modelos, plus size, né? Modelo plus size. Pô, vamos emagrecer? Não, moça, eu não quero emagrecer, eu tô bem com o meu corpo, tá? Tô saudável, tá? Eu não quero. Então, assim, eu vi essa entrevista e eu mudei muito a minha forma de pensar pelo que eu ouvi das pessoas. Porque aí chegava o personal, não, a gente vai fazer um treino massa, eu não vou cobrar nada para você, a gente vai fazer, você vai emagrecer 30, 40 quilos e a gente vai divulgar e tal. Só que o profissional não estava preocupado, na verdade, com a saúde do outro. Ele estava preocupado com a exposição que ele ia ganhar, com a mostrar que ele tinha eficiência de trabalho para emagrecer aquele sujeito e a divulgação que ele ia ganhar. Ele estava pouco ligando se o sujeito ia ficar saudável ou não, se tinha interesse, como é que estava a questão psicológica dele. Então, assim, eu achei muito interessante. Isso ele queria, né? Isso ele queria, sabe? Eu achei muito interessante essa colocação do outro lado, que é o outro ponto de vista deles, sabe? Que, assim, eu tô bem, velho. É da sua conta que eu tô aqui, ok, eu tô bem. Aí faz assim, continue o seu trabalho, pega a reta. Exatamente, Enio. Esse é um ponto muito, muito legal da gente discutir aqui, porque eu tava pensando aqui, enquanto você estava compartilhando com a gente, né? Essa filosofia, né, que você está ensinando para as crianças, que eu acho muito salutar, né, de você, olha, aprenda a se defender, né, se você identificar que você está sendo menosprezado ou colocado de lado, por alguma razão que seja, e você tem condições de se contrapor, né, é importante ensinar isso para as pessoas, né, ainda mais para as crianças, né. Mas uma coisa que eu venho colocando também aqui como parte das minhas reflexões aqui para a gente, né, que, enfim, a gente, enquanto profissional de saúde, né, a gente volta e meia vai usar termos, volta e meia a gente vai se referir a isso, né, como
Eu, né, confesso que já fiz durante muito tempo na minha carreira, achando que não, as pessoas realmente querem naturalmente emagrecer, né? Mas o primeiro ponto, eu acho que a gente, enquanto, né, profissionais de saúde aqui, em desconstrução também desse processo de gordofobia, né? É a gente entender que Sim. ser gordo não é nenhum demérito, não é xingamento, não deveria ser, né, nada que a gente precise ser desabonado com relação à sua característica física. Eu achei muito interessante. É um exemplo que poderia caber aqui, né? Tem um perfil que eu acompanho em rede social de um cara que ele faz montagens de Photoshop, né? Aí ele faz lá uma montagem de Photoshop do tipo, sei lá, eu vou usar um exemplo bem louco aqui. Eu tiro uma foto agora, um print, eu posso dizer, ei, cara, dava para pagar esses sapatos que estão aqui e tal, e o cara meio que tira os sapatos que estão aqui atrás e coloca na minha cara, sabe? Meio que subvertendo o que você espera de um cara que Que vai resenha. fazer. É muito bom, é muito bom. E ele vai fazendo sobre isso, né? A pessoa pode tirar essa cadeira daqui, tá? A pessoa vira uma cadeira e tal. Aí eu achei bem interessante que um garoto jovem, né, colocou uma foto dele, que ele tem uma marca de nascença, né, um sinal aqui, como se fosse uma mancha vermelha aqui na área dos olhos, né, da testa, dos olhos até mais ou menos o pescoço, uma mancha bem proeminente aqui. E o garoto pediu para esse mestre aí do Photoshop tirar essa marca aqui. E aí eu achei bem legal a perspectiva que ele compartilha, né? Sempre o que a pessoa pediu e a foto como vai ficar. E ele pegou, copiou e colou a mesma foto e ele fez, olha, você não deveria se envergonhar de nenhuma característica sua, as pessoas são diferentes e tal. Eu achei isso genial, porque é justamente isso, né? A gente tem características que são nossas próprias, que a gente aprendeu a apreciar ou a ter fobia dela por uma série de construções sociais que muitas das vezes a gente não sabe nem de onde partiu, né? E eu fazendo um exemplo aqui fazendo um resgate aqui bem rápido aqui, eu consigo fazer um lembrete aqui de todos os heróis que eu conheci na minha infância, na adolescência. Invariavelmente, todos os heróis partiam desse pressuposto. Independente se é um bilionário amalucado que, né, sofreu um trauma muito grande e acha que vai bater em bandido com uma roupa de morcego vai resolver o problema, ou se é um alienígena que veio para o planeta Terra, né, jogado numa nave e que tem força suprema, ou de repente até um jovem que é um fotógrafo em aprendizado e tal, mas que tem seus problemas com a sua família, porque não sabe lidar com grandes poderes que vem responsabilidade. Invariavelmente, todos eles estão combatendo o crime ou o mal de colã colorido e super musculoso, né? Invariavelmente, aí a criança cresce com esse imaginário. Em contrapartida, tá lá os bandidos, os malfeitores, né? E aí eu quero dar um salve para todos os inimigos do Chapolin que foram representados pelo seu Barriga, né? Que são corpulentos, né? Jesus! Que são representados na figura de uma pessoa obesa, né? E a gente pensa, não, mas isso é besteira, isso é coisa para criança. Não, isso aí não, isso não acontece, não. E na vida real, a gente vai vendo que esse tipo de comportamento se revela quando, né? Estamos nós aqui fazendo uma bela de uma live para a gente encontrar um candidato para um emprego, né? Independente. Vamos tirar uma coisa de saúde, né? Vamos pensar que é uma empresa de contabilidade, escritório, só vai passar o tempo todo sentado aqui. A gente sabe, né, que já tem estudos que apontam isso, né, que a fragilidade social para a pessoa obesa começa, ou pelo menos, não sei se seria o melhor termo, não que começa, mas ela chega também nesse âmbito aqui, dela ser preterida por ser obesa, né, também nos espaços de trabalho, porque a gente, enquanto sociedade, não identifica que aquela pode ser uma pessoa saudável, competente, ou atraente, ou capaz de executar o seu trabalho só porque ela é obesa, né? Então, quando a gente começa a perceber, né, e não sei se esse tipo de informação ela é nova para você, se for, coloca um emojizinho aqui de uma batata. Mas, Bruna Gomes, ponto 3910 aqui. Se você não sabia dessa informação, coloca uma batata aqui. Se você também não sabe quem está falando, coloca uma batata aqui para saber que você está ouvindo aqui com a gente. Tem esse emoji, gente? Socorro. Eu acho uma batata nas mensagens. Aí vai ter que procurar, viu? Tem aqui um emoji. Procura aí, batata que deve ter. Ou então faça que nem a S. Cadê aqui? A S Simone Feliz, que já está seguindo a gente aqui na Multicuradoria, para você não ficar boiando aqui com o que a gente tá falando.
É a dica É aí da isso? batata. O- Já fica nessa dica aqui. Eu botei a E batata. botou? Pronto. Tô vendo, Eu é isso queria fazer aí. eu queria fazer um comentáriozinho sobre isso. Perfeito, Nina. Fica mandando. Então, eu acho muito interessante essa discussão que você trouxe agora, Péricles, e que Paulinha também colocou aqui nos comentários. É bom sempre lembrar, Paulinha é como a gente chama carinhosamente a nossa outra nutricionista, Paula Guimarães, tá? Sim. Ela tá aqui, como o Instagram só aceita 4 pessoas, ela tá aqui nos comentários nos ajudando, viu, gente? Isso. Enfim, um comentário que Péricles fez e que Paulinha também fez, a questão de a palavra gordo não ser uma ofensa. Eu acho muito importante isso, e até um conselho que eu ia dar para a Tenildo quando ele começou a falar sobre a filha dele, da gente se apropriar dessa palavra, Sim. né? Da gente se apropriar. Ela não pode ser, a gente tem que desfazer o preconceito que existe nessa palavra. De quando a gente quer ofender uma pessoa, a gente chama ela de gordo. Mas isso não é ofensa. A gente precisa desmistificar isso. Então, até para as pessoas gordas também sentirem que isso não é uma ofensa. Então, se apropriar dessa palavra. Quando você é xingado de gordo, você conseguir responder para a pessoa: sim, eu sou gorda. Isso E não aí? é um xingamento. Isso não me torna inferior a você, Sim. né? Enfim, a discussão que eu queria trazer era essa, mas eu queria fazer uma pergunta também, principalmente para os educadores físicos, mas para todos os profissionais de saúde, os que eu vi alguns profissionais de saúde aqui nos comentários, e Ana Luísa também, vocês podem responder. Se vocês acham que os ambientes que vocês frequentam de saúde, tipo a academia, o consultório, os ambientes de saúde que vocês frequentam, são preparados para receber essas pessoas? Eu nem terminei a pergunta, o Tenildo já negou. Não, próxima pergunta. Próxima pergunta. Deixa eu contar um negócio interessante. Deixa eu falar um negócio para vocês. À vontade, Quando eu estava Tenildo. na faculdade, eu tinha muitos alunos do interior daqui de Alagoas. Tá? Todo no interior eu tinha aluno aqui, sabe? Não, já botou. E sabe o Paulinha que é que eu também, achava? comentário. Já botou não também muito bem, Paulinha. O que eu achava muito interessante no discurso dos meus alunos, que estava lá, tipo, normalmente na cidade pequena só tem uma academia. Uma ou duas de vez em quando que o cara não vai No abrir uma máximo. dar uma nivelada no preço, né? Aí o pessoal falava assim, não, professor. Aí eu dava disciplina sobre grupos de riscos e obesidade é considerado um grupo de risco, sabe? A gente tem que tratar na disciplina e tal. E a gente falava assim, mas o que é que vocês fazem lá? O que é que vocês prescrevem para esse pessoal que chega na academia, tá acima do peso, tal, tá pelo MC lá de 30, 35? Ah, professor, lá na minha cidade, um rapaz falou, o pessoal vai para academia lá e o professor só bota na esteira. Como assim na esteira? Não, porque diz que para emagrecer a pessoa tem que fazer esteira ou no máximo uma bicicleta quando faz, mas é só esteira. Mas por que só esteira? Não sei, professor, a gente bota lá. Aí a pessoa saiu de uma academia e foi para outra. Chegou na outra academia, fizeram o que com ela? Fazer que nem o rapaz. A esteira tá aqui. A esteira. Então, sim, mas vamos lá. A deficiência em receber essa pessoa tá onde? Tá na pessoa que tá lá porque chegou obesa na academia para treinar, ou tá no profissional no estabelecimento que não consegue suportar, ter primeiro um suporte profissional, depois um suporte estrutural para receber aquela pessoa. Ah, professor, eu acho que é da pessoa. Você tem certeza? Eu acho que é o contrário. Eu acho que é o profissional que não está habilitado para lidar com aquela situação. Porque ele deveria estar pronto. Não, a gente está aqui para trabalhar na sua situação hoje, aqui como você está com o MC de 37, a gente vai começar com atividades leves, a gente vai começar a fazer uma musculação. Mas musculação para emagrecer? Sim. Imagina aí que qualquer gasto para um sujeito que está lá muito tempo sem fazer atividade, está com uma ociosidade muito grande, qualquer movimentação que ele faça, só ele ficar assim, ó, levantando o braço, balançando para lá e para cá, ele vai gastar energia. Ah, precisa só para esteira? Não. A esteira faz parte de uma estrutura de treinamento, tá? Ele pode fazer musculação, ele pode ir para natação, pode fazer qualquer atividade, mas onde é que está? Você como profissional tem a responsabilidade
de traçar um planejamento para que ele faça atividade sem se machucar. Aí o pessoal dizia, mas professor, o obeso ele tem força? O que é que vocês acham? O cara tem 180 quilos, 150 quilos, tem força? Eu acho que não. Eu fiz até uma dinâmica na sala uma vez, eu peguei 2 alunos, em 1,70 m, 80 quilos cada um. Quem é o mais forte dos dois? Fulano. Fulano, pega ele no braço, ou bota na cacunda, e fica aí. Aí ele pegou, o sujeito botou na cacunda aqui, botou na cacunda e ficou. Pronto, fica aí que eu vou dar aula. Continuei dando aula. Dando aula, dando aula, dando aula. Professor, vai demorar muitas? Não, pô, espera um pouquinho aí. Já estou terminando, calma. E continuei dando a minha aula. Professor, tá pesado. Aí, peraí. Então, parei a aula. Pessoal, vocês acham que o obeso ele tem força? Como é que tá aí para sustentar o peso? Professor, tá difícil. Então, você acha que ele tem força para sustentar 150 quilos? Ou não tem? Tem, ele é muito forte. Então, tem que aproveitar o que ele tem, sabe? Para que ele possa dinamizar a atividade dele, para melhorar a sua saúde, para perder o peso que ele precisa para si. Quando eu falo em o excesso do peso, eu sempre lembro em mobilidade. Tá? A gente sabe que a obesidade ela é uma porta de entrada para diversas doenças, tá? Certo? Só que o que me vem muito principal naquele foco ali é a questão da mobilidade. Para ele andar, para ele subir no ônibus, para ele fazer qualquer movimentação que ele consiga se movimentar sem ter o cansaço excessivo, aquela dificuldade de tentar levantar. Eu faço judô, já comentei com vocês aqui, eu tenho um professor lá na UFAL mesmo, ele tinha 120 quilos, eu na época pesava 65. E eu, durante a minha luta, eu sou muito rápido, eu gosto de andar para lá, para cá, balançar. E o cara com 120 quilos, quase o dobro, mais que o dobro, quase o dobro do meu peso, era tão rápido quanto eu. E às vezes era muito mais rápido, e eu lutando com ele, eu disse, pô, tô lutando com um cara muito mais pesado que eu, e o cara é muito mais rápido que eu, com um peso maior que o meu. Então, essa questão do peso, o cara já está adaptado, ele já está ali há tantos anos, já treina, tem força, faz isso que luta. Então, pessoal, a gente tem que ver com melhor olhos essa situação, sabe? A questão do preconceito. E a gente tem que tentar ajudar, mas primeiro, perguntar primeiro se a pessoa quer ajuda. Não é chegar lá, eu vou lhe ajudar. Não quero ajuda não, obrigado. Tchau, beijo. Exatamente. A gente tem que partir primeiro dessa interrogação clínica, né? E não uma afirmação, né? Tudo bem, você é uma pessoa que está aí pelo score padrão que a gente identifica, que você está tantos pontos acima do seu peso. Ok. Isso é um ponto para você. Você veio se exercitar, né? No caso da gente aqui que trata com exercício, já respondendo a pergunta de Nina também, né? Por que você está aqui, né? Porque a gente já parte dessa interrogação que é claro que a pessoa quer emagrecer. Nem é. A pessoa, eu estou em casa, passei esse tempo todo pensando aqui se eu poderia fazer ou não. Tenha certeza, né? Já respondendo aqui a pergunta de Nina também, né? Tão óbvio quanto cada um de nós aqui, né? Inclusive Ana Luísa, gostei da plaquinha aí. Os ambientes de saúde, né? A gente está inserido, salvo algumas exceções, né? Invariavelmente eles não estão preparados para receber, né? Para acolher, muito menos, uma pessoa gorda ou obesa. Não está de jeito nenhum, né? Mas parte justamente desse ponto aqui. Tudo bem, você está, né? Você é uma pessoa gorda, você é uma pessoa obesa. Tudo bem. Você está aqui por isso, né? Não é. Eu realmente estava percebendo que todo mundo está jogando beach tênis e eu quero entrar nessa aqui. Fui jogar e aí eu percebi que eu estou cansando rápido. O que é que eu posso fazer para melhorar essa sensação, como o Tenito colocou aqui, né? De não cansar tão rápido. Ok, talvez um treino cardiopulmonar seja interessante aqui e tal. E é essa a ideia que a gente, enquanto profissional de saúde, a gente precisa amadurecer esse nosso olhar, nesse nosso conceito de percepção do outro, né? E do que a gente pode encontrar em consonância com o usuário, com a pessoa, né? Do que ele entende que é o conceito de saúde dele. Porque enquanto a gente está vendo aí cada vez mais os Instagrams com essa alcunha que... É porque hoje eu estou aqui com o da Multicuradoria, né? Mas o meu tá lá, bonitinho, Péricles Personal, né? A pessoa vê lá o nick personal, já imagina a pessoa que está treinando de segunda a segunda, que está correndo com o shake para cima e para baixo, que está fazendo, né, a maior exposição, isso daí para nós homens, né? A maior exposição possível do seu mamilo com as regatas mais finas que a humanidade já pode produzir, né? E, enfim, vou parar com o estereótipo por aqui, porque a gente sabe, né, do que está acompanhando aí o sufixo personal. Né?
Mas é isso, gente. A gente precisa enriquecer muito a forma da gente acolher essas pessoas, porque... E aí, Tenildo, eu vou dar uma sugestão para a gente, né, pensar aqui, tá? Uma forma da gente refinar esse nosso conceito aqui. Você colocou que a obesidade é a porta de entrada para algumas doenças, né? Eu colocaria acrescentaria um termo aqui para a gente, né? Que a obesidade pode vir a aumentar a chance de a gente, né, instalar uma síndrome ou uma doença, né, que a gente sabe, a gente não está negando isso, né? Que a obesidade pode favorecer, né, dado os fatores ambientais, né, e a carga genética que você recebe, né? Você pode aumentar a chance de desenvolver, por exemplo, uma hipertensão, né, uma pressão alta, uma diabetes, uma síndrome metabólica. Isso é uma coisa que a gente sabe, né? Nina, Sobre isso, deixa eu fazer um comentário. Perfeito, já passar para você aqui. É justamente por isso que eu fiz essa pergunta. Porque recentemente eu vi uma pessoa gorda falando na internet. Na verdade, ele tem um perfil na internet que tem essa militância contra a gordofobia. E ele fez uma pergunta que eu achei extremamente importante. E eu, enquanto profissional de saúde, e alguém que já esteve também no meio acadêmico, pesquisa e tudo mais, me fez, assim, bateu num lugar muito sensível para mim. Ele falou o seguinte: será que as pessoas gordas são mais propensas a essas doenças que você acabou de citar e a morrer também, porque são gordas ou porque elas não conseguem estar nesses ambientes de saúde? E é por isso que eu fiz essa pergunta a vocês. Se vocês acham que esses ambientes de saúde, eles são acolhedores para essas pessoas. E a resposta é retumbante, não. Não existe esse lugar que acolha essas pessoas para que elas cuidem da saúde dela. Então, será que essas pessoas são mais propensas a essas doenças porque elas não vão a esses ambientes para cuidar da saúde delas? Ou a gordura, fisiologicamente falando, faz isso? Eu acho que a ciência deixa muito a desejar nesse quesito. Acho que podemos fazer uma revolução aí, convocando os cientistas. Vamos lá, a gente precisa fazer uma pesquisa para ver se realmente não está tendo uma influência aí desse fator. Eu acho que Nina, para o tema da exclusão, né? Quando a nossa prática ela acaba sendo exclusiva, né? E não inclusiva, porque quando a pessoa acha justamente que ela não precisa acessar aquele espaço, porque aquele espaço não acolhe ela, não entende o que ela passa. Quando a gente fala assim, quando a gente chega com a autoridade, né, do profissional de saúde e diz a ele como e o que ele deve fazer, inclusive desautorizando ele do próprio corpo dele, porque isso é muito sério, né? Quando eu digo à pessoa o que ela vai fazer e que aquilo ela não pode ficar daquele jeito, porque ela tem um peso, enfim. Eu desautorizo ela do próprio corpo dela. Eu digo a ela: você não sabe cuidar do seu corpo, e aí você veio aqui. Então agora você vai seguir isso dessa forma, né? E de fato é uma prática que ela é exclusiva, ela acaba excluindo aquelas pessoas, como várias outras coisas que a gente acaba também exercendo sem dar conta. Então, essa discussão que a gente está tendo aqui é uma discussão que a gente vai ter ainda muitas vezes, porque é aquele momento que a gente está tentando fazer com que as pessoas que estão mas quando ela sai daqui, sabe que ela vai lentamente, ou às vezes rapidamente, dependendo com quem se convive, ou com quem, né? com quem, enfim, ela vai voltando, né? Ela vai voltando, mas aí a gente tem que cada vez mais exercer essa militância, né? Para que ela realmente gire e para que ela escolha os profissionais, né? Eu acho que isso é importante. Ela tem a ferramenta de escolher os profissionais, né? Porque de repente o profissional que é considerado um excelente profissional é um profissional desse modelo tradicional. Sim, exatamente. Eu só queria, Péricles, só queria dar as boas-vindas aqui à nossa R2, Grazi. Ela é? Grazi! É mesmo, eu tô vendo aqui. Desculpa, Grazi, a gente tinha uma bolinha desse tamanho aqui, mas eu dei um salve pra você, viu? Dei um salve pra você. Beijo pra você, Grazi. Profissional excelente, nossa R2 que nos ajudou muito na resistência.
Voltando essa questão do ponto da Nina, é muito interessante porque, assim, a gente tem já marcado que o excesso da gordura corporal, ela já é preditora de o aumento excessivo, tipo, da pressão arterial, da frequência cardíaca. Aí você pega, não é a obesidade que causa só o problema. A gente tem, com a obesidade, a gente vem a ociosidade, a gente vem acompanhado da má alimentação, sabe? Porque você tem muita gente gorda, muitas pessoas gordas, mas que fazem atividade física, que se alimentam bem. Assim, tá, aí sim, o fator peso, ele deixa de ser ele ameniza a situação de risco para aquela pessoa, para a redução da instalação das doenças. Porque não é só a questão da obesidade, como o Péricles falou, que é a questão multifatorial. A gente tem diversos fatores, tem a questão endócrina, a questão psicológica, sabe, que vai trazer aquela situação. Ô, Tenildo, e só aproveitando essa deixa que você colocou aqui, né, respondendo também a pergunta da Nina, que a gente sabe que quando a gente pensa, né, em aumentou o peso, pode ser que isso signifique um excesso de trabalho para o seu coração e tal. Eu digo isso para muitos alunos meus, que me procuram lá na curadoria, coisa do tipo, que, veja, quando a gente está pensando em peso aumentado, né, e um risco de desenvolver alguma doença né, do músculo do coração, tal, ou do coração, se eu simplificar muito, né, a gente também identifica exatamente esses mesmos fatores, né, de acúmulo de peso e um trabalho maior no coração para as pessoas que são muito musculosas também, né? Se pegar aí um fisiculturista, né, um fisiculturista competitivo, que ele está lá com IMC de obesidade de 1 ou 2, né, que tem um IMC bem expressivo, cara, para o seu coração, ele não vai saber se é gordura ou músculo, né? Isso é uma falácia também que a gente pouco discute também, que assim, o senso comum também acha que se a gente colocar todo mundo vai ficar, né, combatendo o crime ali de colã rosa e colorido, né, com a figura do morcego aqui, vai resolver, cara, o nosso coração tem limite, né? E aí essa é uma boa reflexão, Nina, que independente se você, né, é uma pessoa de 120 quilos de puro músculo, ou se tem muita gordura na sua constituição, o seu coraçãozinho, né, vai sofrer mais do que se você escutasse o DVD duplo do Pablo com a Marília Mendonça. Né? É complicado. Porque é disso que se trata, né? Das novas arteríolas, das novas irrigações que o seu corpo vai criar e você vai precisar mandar sangue para lá. Se é músculo ou gordura, não interessa, né? É um tecido que precisa colocar aqui sangue para circular, né? Então o seu coração e o seu pulmão, né? Pessoal, eu acho que eu caí. Oi? Voltou. Eu acho que foi a minha internet que caiu, sei de vocês, foi a minha. Desculpa. Não, tá ok. Eu ia falar só a questão do outro ponto que a Nina colocou, que é muito interessante porque a gente, tipo aqui em Maceió mesmo, aqui em Maceió a gente tem alguns poucos grupos, que relacionados ao GAPOM, que seria o Grupo de Apoio à Obesidade Mórbida. Isso. A gente tem o do HU, a gente tem aqui do Hospital do Arthur Ramos, público, tirando do HU, eu acho que a gente não tem um centro de referência aqui. Isso aí deveria ter posto de saúde, sabe? O apoio a essas pessoas, que é a primeira porta de entrada, seja da criança, do adolescente, do adulto, para que ele venha sendo trabalhado, essa questão da saúde dele, nessa primeira atenção à saúde. Isso é um ponto de referência que deveria ter e não tem, certo? Então, essa expansão, como a Nina disse, será que ele adoece por conta da gordura ou por conta da falta de acesso dele? Então, assim, a gente tem que pesar também essa situação. Acho que vocês estão me vendo. Tá, a gente tá vendo e ouvindo. A gente caminhar. Mas aí entra políticas públicas, eu acho. Deixa eu desligar aqui meu Wi-Fi que tá... Não, você... Tenildo? Agora foi. Agora foi com Deus. Eu ia fazer a sugestão. Paulinho, você que está aí online, então, né? Tenildo, a gente já tinha, né, pré-programado isso aqui, né? Eu vou fazer uma solicitação aqui para a Paulinha, para ela participar aqui. De repente, ela pode, né, tá participando aqui e ver, botar a internet de vocês dois numa rinha aqui, Tenildo. E a melhor ver qual que pega. Né? Fazer isso aqui, só Mas o Tenildo falou nessa questão dos lugares públicos, mas mesmo nos particulares.
Sim, alguns exames que pessoas gordas não conseguem fazer. sim. Sim. Eu cansei de ver pessoas gordas tentarem fazer certos exames e não conseguirem, Uhum, Mas agora porque a máquina não é preparada. uhum. Ah, sim. Ah, sim. A nossa fita métrica, hein, de 1,5 m que não pega a circunferência de uma pessoa, Exatamente. né? O adipômetro que não pega a prega cutânea, enfim. Uhum. Exatamente, exatamente. Paulinho, você está online aqui com a gente hoje, com a graça da Parece sua que tá internet, boa. que agora acho que tá top. Gostaria de informar a todos aqui que a internet tá top. Pois é, e tava na internet, na mesma internet, né? Eu mudei pro 4G, foi quando eu voltei e ficou ruim, Ela mas estava na internet, mas agora ela descansou. a bichinha ficou sem o vídeo. Então, mas eu fui acompanhando e conversando com vocês, né, nos comentários. Uhum. E assim, isso aqui, como a Nina falou antes, né, nos bastidores, e a Ana Luísa também, tem muito assunto mesmo pra gente falar, dá muito pano pra manga. Mas eu acho que o que a gente precisa atentar é justamente isso que vocês estavam falando do cuidado com um profissional de saúde e principalmente ouvir a pessoa e não ficar já imaginando que aquela pessoa faz tais e tais coisas. E aí vocês começaram a falar, eu lembrei de um caso de uma paciente minha que ela foi fazer uns exames com cardio e aí ela disse que ele não perguntou mais absolutamente nada para ela e falou, olha, você tem que se cuidar. E ela disse que aquilo ficou doendo nela. Ela disse, Paula, ainda bem que eu estou em outro momento de vida. Porque, assim, atualmente, eu sei que eu estou acima do peso, mas eu estou na melhor fase da minha vida. Eu estou com personal, eu estou com acompanhamento com você a cada 15 dias. Eu estou com uma psicóloga, eu estou trabalhando tanta coisa. E ele olhou para mim e disse que eu tinha que me cuidar. Só que eu já estou me cuidando e eu me cuido muito. Então é como a Nina falou, né? Um preconceito de achar, é gordo, então não faz nada, é desleixado. E não é assim. E as pessoas sabem essa teoria que você falou, Péricles, do conceito da OMS sobre o que Uhum. é obesidade, né? Doença multifatorial, eu acho que só decora para fazer prova. Porque na hora que Sim. está com um paciente ali na frente, esquece que se isso é multifatorial, por que eu só. Eu digo, né? A maioria desses profissionais só olham para os pacientes e dizem assim: ah, é só fechar a boca e fazer exercício. E aí eu É. volto até para todo mundo fazer uma reflexão de que eu até lembrei de um colega meu falou: nessa pandemia eu ganhei peso, mas me diga quem não ganhou. Pois é. Casa, dentro de casa, sem se exercitar, né? Enfim, sem conseguir andar. Eu até já falei pra você, meu apartamento é pequeno, então assim, eu não podia descer, a orla tava fechada, o que eu ia fazer da vida, gente? Então são vários fatores. Eu acho que a população em geral, infelizmente, provou um pouquinho, né, da vida dessas pessoas. Então, eu acho que esse, Uhum. eu sei que eu cheguei nos 45 do segundo tempo, quer dizer, nos acréscimos. Mas se tinha uma coisa que eu queria que ficasse bem fixo mesmo, assim, para todo mundo, profissional de saúde, ouça os Uhum. pacientes antes de começarem a pensar que é X, Y, Z. Não, você não tem que pensar, você não é adivinho, né? Exatamente. Exatamente isso. Uma coisa que eu queria colocar aqui para a gente, né, encerrar, já que a gente está se encaminhando para o final aqui da nossa discussão de hoje, que posso dizer que é riquíssima aqui e que é um cuidado que a gente precisa ter sempre, né, de como que a gente eu eu não sei se eu seria preciso, gostaria da ajuda de vocês, se eu entrasse para escrever aqui falando ou me referindo a grupos especiais, que é como a gente tende a falar, né, na saúde, ou de minorias, né? Eu não sei se é exatamente o mesmo sentido que a gente coloca. Vou jogar seguro, vou jogar nos termos da saúde para grupos especiais, né? Porque é uma coisa que eu queria dizer para Tenildo antes dele cair aqui, né? Tenildo é um profissional fora de série e eu queria compartilhar com vocês aqui uma perspectiva que Tenildo me forneceu quando eu fiz a Semana da Pessoa Idosa no ano passado, né? Foi todo online e tal.
Tenildo fez uma contribuição, tá lá no meu canal no YouTube, lá, né, sobre os cuidados, o que é um gerontólogo, o que ele faz e tal. E Tenildo, eu não sei se ele vai se lembrar, mas ele me ajudou muito, primeiro com o nome do evento, que passou de ser a Semana da Melhor Idade, eu acho que o primeiro ano que a gente fez, para no segundo ano ser a Semana da Pessoa Idosa, né? Que é justamente todo esse cuidado que Tenildo me explicou na época, né? Tenildo, vou explicar aqui de uma maneira bem menos rebuscada e elaborada que você, né? Claro, mas ele colocou justamente nesses termos aqui. Gente, ó, não precisa colocar eufemismo nos termos aqui. É uma pessoa idosa, ela é uma pessoa idosa, não é que é a melhor idade, coisa do tipo e tal. É uma pessoa idosa, a pessoa está lá com Isso. 60 anos mais, né? No Brasil é idoso e não tem problema nenhum em ser idoso. É justamente esse mesmo cuidado aqui que a gente está percebendo que a gente precisa ter para os grupos especiais, né? Não achar que porque a pessoa é idosa, que a pessoa é obesa, que basicamente ela, né, tem algumas limitações ou vai ter algumas preferências só porque ela é quem ela é, né? Não, ela é uma pessoa carregada de significados, de sonhos, de medos, né? E de aspirações para a sua vida que você só vai saber se você parar para escutar essa pessoa, né? Porque é isso que a gente geralmente faz na saúde, né? A gente pega essa pessoa, coloca mais ou menos ali, comparando com aquele... Eu me esqueci aquela figura do Michelangelo, não, do Leonardo da Vinci, né? Aquele homúnculo, acho que é um círculo que tem um homem no meio, né? E ele tá com o bracinho aqui, tá... Vê assim, mais ou menos, se cabe ali, né? Saiu um pouco, a pessoa, não, peraí, claro que você quer um pouco disso que eu posso fazer por você, né? E não é assim. Então, eu queria que a gente fizesse, né? Queria passar essa palavra aqui para Ana Luísa, né? Essa reflexão aqui de que muitas das vezes, como, né, Paulinho colocou aqui, né? Se a gente não para escutar a pessoa, a gente não entende em qual momento de vida ela está, qual é o processo que ela está passando, né? Porque vale muito mais a pena escutar de uma pessoa que, né, no caso da aluna de Paulinho, que está lá acima do peso, que é obesa, que ela está se cuidando e que ela tem todas essas áreas que são importantes para a sua saúde sendo contempladas, do que achar que uma pessoa que vai chegar lá, né, no seu consultório, que ela preenche aqueles pré-requisitos ali. Você é magra? Ok. Você é jovem? Ok. Então você está salvo, né? E não saber exatamente qual foi o preço que essa pessoa pagou para conseguir aquilo que você está vendo, né? Então, ficar atento ao processo é importante demais. Né, Ana Luísa? Demais, né? Eu acho que o diferencial que a gente está trazendo é justamente a valorização do processo e o cuidado, né, de fazer escolhas conscientes, né? Porque, como eu falei, assim, essa gestão de cuidado na qual você espera que o cuidado venha a partir de uma prescrição do outro, né, ou de uma orientação do outro, nós psicólogos somos muito solicitados aí, né? O que é que eu devo fazer? Qual o conselho? Né? Quando a gente fala que o trabalho é muito maior, que a gente está construindo um pensamento juntos, né? Aprendendo a pensar dentro das suas possibilidades, né? O que é que você percebe que poderia ser melhor para você naquele momento? Isso muda toda a perspectiva do processo, né? Porque você não vai precisar de uma bengala ou de alguém que fique lhe dando aquilo o tempo inteiro, ou, como eu falei, ou se sentir desautorizado a cuidar de si mesmo. Porque isso é sério quando você é retirado do processo, ou como vocês, Péricles, Paula e Nina falaram, quando a pessoa vem e fala isso, poxa, eu tô com psicólogo, tô com nutricionista, enfim, tô com personal. Eu construí isso para mim e a pessoa diz, e ela consegue demolir isso dizendo que eu preciso me cuidar. Quer dizer, veja, isso é muito sério isso. Isso causa uma dor, né, ali naquela pessoa, de uma desqualificação muito grande. Então, assim, tá atento a isso, né, profissional de saúde e também a pessoa que vai consumir esse serviço. Veja, tem outros profissionais, certo? A gente está conversando sobre isso. Não há só profissionais assim, né? Há muitos outros, a nós, enfim, a gente também não é perfeito, mas a gente está se propondo a crescer, conhecendo as nossas imperfeições, né? Eu acho que a gente, enfim, vai somando nesse processo. Perfeito, perfeito, Ana Luísa. É isso mesmo.
Nina, suas considerações finais aqui sobre esse tema que foi tão rico, né? Que está rendendo aqui um dos maiores acréscimos dessas lives da Multicuradoria. Com certeza. Acho que foi a maior live que a gente já fez hoje foi essa. Enfim, eu quero assinar embaixo em tudo que a gente falou aqui. É isso. Não tenho mais nada a acrescentar. Eu não quero acrescentar mais nada, porque senão a gente, em vez de ter uma live de 1 hora, a gente vai ter uma live de 5 horas aqui. Porque esse conteúdo Tá assinado embaixo, é né? extenso. Pronto, assinado. Esse conteúdo é muito longo. Vou deixar aqui a proposta para a Multicuradoria, para a gente gravar mais alguns conteúdos para outras plataformas, ou até para essa mesmo, com esse tema, porque realmente é um tema muito rico. Certo? Mas está assinado embaixo. Tá assinado. Verbalmente e aqui também nos comentários. Exatamente, amigo. Paulinho, fica à vontade. Não podia perder a piada, né, gente? Falando, tá aqui já. Você levantou, Nina. Eu já... Imagina, eu já finalizei, já deixei meu recado aí antes. Vou dar beijo a todos e convidar, né, para conversar mais sobre isso, né? Exatamente. Exatamente. Vamos ter mais e mais lives aqui, né? Por enquanto a gente tá chegando ao final do ano, né? Também a gente tá chegando aqui ao final dessa temporada, mas a gente ainda tem alguns materiais programados para vocês, tá? Então, se você, gente, tá vendo, tá ouvindo a gente aqui, essa live, esse material está sendo gravado ao vivo no Instagram, né? Vai ficar salvo aqui no nosso Instagram. Se você veio aqui por indicação, porque alguém mandou, que legal, estão falando sobre isso, eu não sabia, não conhecia, estou seguindo o perfil da Nina, da Ana Luísa, de Paula, ou de Tenildo, ou o meu, mas o meu não, eu estou aqui na Multicuradoria, ou Vim de Pérez, eu não sei, já clica aqui para seguir o perfil da Multicuradoria, que é sobre isso, né? Sobre esses temas que a gente fala quando a gente está pensando em construir com você uma perspectiva do que é o emagrecimento gentil e sustentável, tá? É sobre todos esses, né? Sobre todos esses assuntos, né? Sobre todos esses muitos fatores, né? Que a gente está colocando aqui à disposição de vocês. Vai ficar salvo também no YouTube, você pode estar vendo esse vídeo aqui também no nosso canal no YouTube, youtube.com/multicuradoria. Na verdade, a gente ainda não tem esse link para a gente chegar até um certo número de inscritos, mas coloca lá Multicuradoria na busca do YouTube e aí você vai chegar lá e muito bem. Ah, não sei mexer no YouTube. Vai no Linktree da gente aqui, ó. Só toca lá. Tá lá o nosso canal no YouTube, tem mais materiais também. O nosso Telegram tá lá também ativo. O nosso YouTube, o nosso Twitter tá lá ativo também. E em breve a gente vai compartilhar as dancinhas de Paula no nosso TikTok também, que a gente tá ansioso por isso aqui. Viu, Paula? Você tá falando, uma cobrada aqui ao vivo. Eu vou mandar 0 dancinhas no nosso perfil aqui. Quero as dancinhas de TikTok aqui da nutricionista Paula. Vai entrar aqui também, viu? E você não ria não, Nina, porque os seus vídeos também aqui que você vê você produzindo lá, ainda vai entrar aqui também, tá? E eu vou colocar as periclices aqui também, viu? No canal, Ana Luísa também, viu? Todo mundo aqui tá intimado aqui ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, bicho. Ninguém escapa. Ninguém escapa, é isso aí. Não. Tá bom, gente. Deixa eu deixar um recado. Claro. Se você está assistindo esse vídeo gravado em alguma dessas plataformas que o Pérez falou, vamos continuar esse debate aqui nos comentários. Por favor, é um debate muito necessário. Conta suas histórias que você já passou sobre gordofobia, coisas que você já aprendeu sobre o assunto. Vamos seguir nos comentários aqui com a gente e com outras pessoas também. Vamos fazer amizade aqui nos comentários, gente. Vamos falar sobre esse assunto. Quanto mais a gente fala sobre ele, menos a gordofobia impera. É verdade. Muito bem, gente. Então, dado esses acréscimos... Oi, Paulinho, pode falar. Eu não ia falar nada, não. Só disse Não? a verdade. Eu ia falar, tá na tua caixa de entrada as dancinhas de TikTok. Acho que era isso. Recebi a mensagem aqui. Ok, meninas, para vocês. Quero deixar aqui registrado o meu caloroso abraço aqui, digital e à distância, né? E continue se cuidando. Continue com a gente aqui na Multicuradoria. Foi ótimo. Gostei muito do tema aqui. Tem Nildo também que saiu antes aqui, graças a uma conexão estável. Tá aqui com a gente também sempre juntos. Ana Luísa, Nina, Paula e eu, Péricles, nos despedindo de vocês aqui. Fiquem ligados com a gente. Até a próxima. E tchau, galera.